sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
teu santo nome. Tu és o convidado de honra, tu és o nosso amado e bem-vindo Jesus. Nome sobre todo nome. Não há nome, Senhor, acima do seu. Não há nome que tenha o poder do seu. E nós, Senhor, convidamos. Adentra, Senhor, este lugar. Nossas vidas são suas. Paizinho Santo, as nossas vidas são suas, Pai. E nós queremos declarar isso em louvor, que não há nome, Senhor, sobre o teu. Senhor, não há nome que traz cura, Senhor, se não for o teu, Senhor. Nome que liberta, nome que restaura é o teu, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos te engrandecer, Senhor. Santo Deus. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, teu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade
poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus. Em teu nome, o inferno treme. Em teu nome, os coxos andam. Em teu nome, os cegos veem. Em teu nome, os mortos vivem. Não há nome mais lindo, nome sobre todo nome. Em Filipenses 2, a partir do 5, diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se deveria aferrar, mas esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, achou-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome. E é esse nome que nós declaramos nessa noite, Senhor. O nome sobre todo nome, nome de Jesus. Senhor, e eu creio, Senhor, que não é somente uma letra cantada. Nós liberamos, Senhor, sim, que coxos, Senhor, sim andarão, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Senhor, nós liberamos, Senhor, nessa noite uma palavra, Pai, que os cegos, Senhor, terão visão. Senhor, talvez essa noite, Senhor, não seja um cego, Pai, Senhor, que não consiga enxergar aqui, Pai, mas talvez estejamos cegos e não enxergando o espiritual, Senhor. E nós liberamos nessa noite, Pai, visão aos cegos. Nós liberamos nessa noite, Senhor, visão aos cegos. Senhor, nós liberamos visão aos cegos. Senhor, vida, morte. Senhor, aqueles que estão mortos, nós liberamos vida. Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor, Senhor, eu libero, Senhor, nessa noite, essa palavra: cego, veja, morto, viva, em nome de Jesus. Libertar, há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus.
que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim. Mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti.
Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Ser mudado por tua glória é o que eu desejo, Senhor. Este é o meu maior prazer. Que essa seja a nossa oração nesta noite. Que esse seja o clamar, que esse seja o clamor do nosso coração. Que nós possamos ter um coração repleto de graça, repleto de agradecimento. Que o nosso coração possa se quebrantar na presença do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesta noite, Pai, para que Teu Espírito Santo, Senhor, encontre morada em nós, Pai. Senhor, que seja estabelecido o Teu reino, Senhor. Pai, que nós não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que a Tua palavra, Senhor, seja estabelecida em nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode tomar seu assento. Aleluia. Eu gostaria de ler com os irmãos já livro de Marcos, capítulo 14 e verso de número 3. Marcos, capítulo 14, a partir do verso de número 3. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala assim: estando ele em Betânia, inclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo, de nardo puro e de grande preço. E quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Verso 4. Mas alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício do bálsamo? Em verdade vos digo que em todo o mundo onde for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para memória sua. Até aqui, em nome de Jesus. Esse é um texto, irmãos, que Jesus está em Betânia. Jesus está num local de descanso. E neste local de descanso, nesta casa, entra uma mulher sem ser convidada e quebra aos pés de Jesus um vaso de alabastro. E ela faz isso para mostrar a sua gratidão, mostrar a sua oferta. E essa mulher, o que chama a atenção aqui, irmãos, é que a oferta daquela mulher escandaliza. E escandaliza aqueles que caminhavam com Jesus. Escandaliza aqueles que estavam do lado de Jesus. Aquela oferta escandalizou. Aquela oferta, irmãos, revelou Judas. Uma oferta revelou o coração, aquilo que estava no coração dos homens. Enquanto você estiver aqui, se você se preparou para isso, nós temos gasofiláceos lá atrás, temos gasofiláceos aqui na frente. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, a nossa oferta revela como está o nosso coração, revela os princípios que nós acreditamos também. Então você pode entrar pelas redes sociais e ofertar também, se este for o desejo do seu coração, porque nós cremos num Deus que Ele é capaz de honrar
Nós cremos num Deus que estabeleceu princípios, e os princípios que Ele estabeleceu é que regem céus e terra. Queria pedir para os irmãos que também que estão nos acompanhando, você que congrega conosco aqui, eu queria te convidar, irmãos, a ir lá no canal do YouTube da igreja e se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dá um like lá, tem um sininho, ativa o sininho. O porquê disso? O porquê se inscrever num canal e porquê ativar? Porque toda vez que uma palavra for liberada, você recebe uma notificação. Você recebe uma notificação que uma palavra daquilo que onde você congrega. É bem isso mesmo. Da onde você participa. Você pode ter acesso a isso. Você que nos acompanha agora pelo YouTube, pelo Facebook, que você possa compartilhar também esta palavra. Amém? Eu quero ler com os irmãos hoje também, livro de 1 Samuel, capítulo número 4, a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo de número 4, do verso 1, eu vou ler o verso 1, o verso 2 e o verso 4, do livro de 1 Samuel, capítulo número 4. Esse é um texto onde o povo de Israel está em batalha, irmãos. Eles estão numa guerra. E está escrito assim: ora, 1 Samuel capítulo 4, a partir do verso 1. Ora, saiu Israel à batalha contra os filisteus. Acampou-se perto de Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. Verso 2: E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel. E, travada a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens do exército. Verso de número 4: Ouviu, pois, o povo de Siló, e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos exércitos, que se assenta sobre os querubins, e os dos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto do Senhor. Até aqui, irmãos, o povo de Israel estava numa batalha, e agora os filhos do sacerdote, eles estão na direção, estão organizando um povo para a batalha, e esses homens saem para travar uma batalha. Os filisteus se colocam em ordem, se colocam em linha para esta batalha, e a batalha então é travada. E de repente, irmãos, o povo de Israel percebe: 4.000 homens morreram. Quando eu estava lendo esse texto aqui, irmãos, a pergunta que me veio à mente é: o que leva homens desalinhados entrarem numa batalha? Porque é isto que aconteceu aqui. O que leva uma pessoa que está desalinhada com o propósito, está desalinhada com o princípio, entrar numa batalha. A Bíblia, irmãos, é repleta de exemplos de homens, e quando eu falo homens, eu estou falando gênero humano, de pessoas que entram em batalha, mas desalinhados com os princípios. E entrar numa batalha desalinhado com o princípio é pedir para morrer. Em um ambiente de morte, irmãos, vence
quem tem mais experiência, porque é uma batalha. E normalmente em ambientes de morte, em ambientes de batalha, eram contratados aqueles homens que eram sanguinários, aqueles homens que não tinham medo de nada, que não tinham princípios, eram homens contratados para batalha. Só que este perfil de lutadores, este perfil de pessoas, não faz parte do exército do Senhor. O perfil daquele homem que é um vingador, daquele homem que não obedece a ninguém, não é o perfil daquele que se alista no exército do Senhor. Porque na batalha que o nosso Deus trava, na batalha que este exército aqui está travando, na batalha daqueles que se alistam para o Senhor, o que define o resultado da batalha são os princípios pelo qual ou pelos quais nós lutamos e nos movemos. Porque quem vence a guerra não é o rei da guerra. Quem vence a guerra é o príncipe da paz. Nós vemos aqui então Ofni e Finéias entram numa batalha desalinhados com o princípio. E quando se deram conta, 4.000 dos seus homens já estavam mortos. E então quando eles percebem que estavam perdendo para os filisteus, eles se lembram: o Deus poderoso está conosco. Vamos voltar então e vamos buscar o Deus dos nossos pais, e vamos trazê-lo então para a nossa batalha. E eles voltam para casa para buscar a presença do Senhor. Eu te pergunto, para você que está aqui hoje, e para você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, quais são os motivos que te levam a buscar a presença do Senhor? Quais são os verdadeiros motivos que te levam a buscar a presença de Deus? Porque tem pessoas que buscam a presença do Senhor só quando estão perdendo batalhas, porque entraram numa batalha e estão perdendo, e aí então eles se lembram: não, o Deus dos meus pais. E aí eles voltam correndo para buscar esta presença. Só que esta presença, irmãos, ela não se rende àquele que está em pecado. Ela ama o pecador, mas ela não compactua com o pecado. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que as intenções dos nossos corações estão sendo postas à prova. Aquilo que nós temos no coração, Deus está colocando na balança. Ofni e Finéias buscaram a presença de Deus só para benefício próprio. Neste tempo, muitos homens têm buscado a presença do Senhor com o mesmo intuito no seu coração. E a palavra de Deus para você hoje é: examine-se a si mesmo. Examine-se qual é a intenção do seu coração. Porque Deus não pode abençoar causas próprias. Os princípios do Senhor são os caminhos pelo qual Ele caminha. E aí os filisteus ganham a batalha. Pegam então a arca e começam a conduzir a arca do Senhor, conduzir a presença do Senhor. E agora, por não entenderem aquilo que estavam carregando, eles também foram assolados
por chagas. Carregar a presença do Senhor desalinhado traz consequências para si e para aqueles que estão ao seu redor. Entendemos hoje, irmãos, que a presença do Senhor não está mais na arca, mas está em nós. Nós conduzimos esta presença agora. Ela não está num local físico, mas está dentro de cada um. E como está este instrumento para conduzir a presença do Senhor? Existe um nível de entendimento que precisa ser alcançado, e existe também um nível de intimidade que precisa ser manifesto com a presença do Senhor. O tempo passa, Davi assume o reinado, e uma das primeiras ordens de Davi quer dizer que ele fala assim: eu não reino sem ter a presença. A presença do Senhor foi perdida por muito tempo. Agora eu não assumo o meu reinado sem que a presença do Senhor esteja conosco. Então o rei Davi organiza um exército de 30.000 homens. Não foi uma comitiva de 2, 3, 5, 50, 100. Ele organiza 30.000 homens, e então ele vai buscar a presença do Senhor. Imagina o esforço para buscar a presença. 30.000 homens de guerra marchando para buscar a presença de um Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 6, fala assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Verso número 7: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, o Deus, e o feriu ali. Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Esse momento, irmãos, está falando quando Davi recupera a arca, então, e está retrazendo de novo a presença. Então Uzá, e eu queria que você entendesse quem era Uzá. Uzá era um menino, porque a arca, a presença do Senhor, tinha ficado na sua casa há mais de 20 anos, enquanto ela estava no território dos filisteus. Ela ficou mais que 20 anos, então aquele menino cresce. E eu queria imaginar que você imaginasse, irmãos, quantas vezes você acha que ele já tinha limpado a arca? Quantas vezes você acha que ele brincou de se esconder do lado da arca? Quantas vezes o seu pai já havia lhe contado as histórias daquilo que estava ali dentro, da presença do Senhor? Provavelmente, irmãos, Uzá já tinha tocado na arca várias e várias vezes. Imagina um menino que cresceu ouvindo seu pai que dizia: um dia, meu filho, virá um homem de Deus à nossa casa, e esse homem vai pegar esta presença do Deus vivo e vai restaurar a presença ao seu devido lugar. Eu imagino uma criança que cresceu assim, um menino que sabia que homens haviam sido consumidos só por terem aberto a arca e ter olhado lá dentro. A palavra do Senhor fala em 1 Samuel capítulo 6, verso 19, fala assim: ora, o Senhor feriu aos homens de Bet-Semes, quando olharam para dentro da arca do Senhor, feriu do povo 50.070 homens.
Então o povo se entristeceu porque o Senhor ferira com tão grande morticídio. Isso aqui aconteceu antes da arca chegar na casa de Uzá. Alguns homens dos filisteus abriram a arca, e por abrirem a arca, 50.070 homens morreram. Então Uzá cresceu sabendo disso, que se alguém abrisse a arca, se alguém tocasse nela, se alguém impuro. E esse menino agora, quando enxerga o seu rei chegando, então ele vai junto com as juntas de boi, para conduzir a arca que ele estava acostumado com ela. E então os bois tropeçam. Imagino eu, irmãos, que quando os bois tropeçam, toda esta informação vem na mente dele. E ele sabe que se aquela arca cair no chão, ela vai se abrir novamente. E se a arca se abrisse, tanto o exército de Davi, quanto o rei Davi, seria consumido pela presença do Senhor. E por saber disso, Uzá estende a mão e impede a arca de cair. Impede que um exército inteiro seja destruído por estarem conduzindo a presença do Senhor como não deveriam conduzir. Uzá é um símbolo de alguém que se entrega para que outros possam viver. Nos nossos dias, irmãos, aonde estão os homens e mulheres que são capazes de entender o porquê foram chamados? Aonde estão os homens e mulheres que estão prontos a morrer para que a presença do Senhor seja reestabelecida, para que a ordem volte para o seu lugar? Aonde estão os homens e mulheres capazes de se entregar por amor, para que a presença do Senhor volte para dentro dos templos? Aonde estão os homens e mulheres capazes de morrer para que a adoração seja reestabelecida? O que matou Uzá, irmãos, não foi o tocar na arca. O que matou Uzá foi um culto a Deus sem entendimento. Um homem, um rei, um líder que não entendeu o seu papel e tentou conduzir a presença do Senhor de qualquer maneira. E ele provoca a morte de um rapaz que cresceu cuidando da presença do Senhor. E esse rapaz é capaz de se entregar para que este líder desalinhado entenda o seu papel na história. Uzá morreu para que Davi pudesse permanecer vivo. Estar nesse lugar aqui hoje, irmãos, pode gerar vida, mas também é um lugar muito perigoso, porque pode te levar à morte. Verdades estão sendo liberadas aqui, e depois de liberadas não tem mais volta. Não é você decidir entrar em batalha, mas é com qual intenção no seu coração você está entrando em batalha. Qual é a intenção do seu coração quando você entra na presença do Senhor?
Pastor, mas eu não entro na presença dele, ele já habita em mim. Amém, irmão? Eu creio também nisso. Creio. Então qual a intenção no seu coração? Quando você se move, quando você se movimenta. A palavra do Senhor fala assim, que aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E a palavra do Senhor continua assim, e vem os ventos e vem a chuva, e batem contra aquela casa, mas o objetivo do vento e da chuva não é destruir a casa, mas é trazer à luz os fundamentos aonde aquela casa está estabelecida. Eu creio, irmãos, que nós somos esta casa. Os nossos alicerces são os fundamentos, e os ventos destes dias, eles vêm soprando sobre a nossa casa, sobre o nosso ser, homem e mulher, não para nos derrubar, mas para trazer à luz os fundamentos aonde a nossa fé está alicerçada. E neste momento, irmãos, não se comporte como um filho pródigo, que quando falta tudo, ele decide, eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele chega na casa do pai, o errado não é voltar para casa, irmão. O errado é chegar na casa e chegar assim, pai, me faça igual ao dos seus empregados. Porque Deus não quer você como um empregado, irmão. Deus não quer que você bata cartão. Deus quer te tratar como um filho e não como um trabalhador. Deus nunca vai te tratar como empregado, mas é você que se coloca nesta condição. Provérbios capítulo 23, verso 26 fala assim: filho meu, dá-me o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. É possível, irmãos, trabalhar para Deus sem conhecê-lo, mas é impossível conhecer a Deus e decidir não trabalhar com Ele. É impossível estar com Deus, ver a necessidade e não se movimentar. E eu quero te perguntar, irmão, quantos aqui têm um chamado de Deus? Você tem um chamado de Deus? Você que me acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais, você tem um chamado de Deus? Por que é que Ele te chamou? Para que é que Ele te chamou? E se você tem um chamado, você entende esse chamado, como é que você está se movimentando? Atos capítulo 13 e verso 22 fala assim: e tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também dando testemunho disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Consegue entender, irmão, o que esse final do verso quer dizer? Deus chega e fala assim: eu achei, eu estava procurando e eu encontrei um homem segundo o meu coração, vírgula, que fará toda a minha vontade. Deus está à procura de homens, de pessoas que possam sentir aquilo que Ele sente, que possam entender aquilo que Ele entende, homens e mulheres que têm o mesmo coração que Ele. E como é que nós sabemos disso? São homens e mulheres que podem fazer a vontade de Deus.
E é por isso que eu te pergunto: para que é que você foi chamado? Qual o desejo do teu coração? Nós temos o exemplo de Davi, irmãos, homem cujo coração era segundo a vontade de Deus, mas um homem que decidiu parar de guerrear. Homem cujo coração era segundo o coração de Deus, e que no momento em que ele decidiu parar de guerrear, ele foi derrotado pelo seu coração. A palavra do Senhor fala assim: no tempo em que os reis iam para a guerra. Existia um tempo em que os reis iam para a guerra, e no tempo que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. Quais são as guerras que, como igreja, nós deveríamos estar guerreando agora? Quais são as guerras que, como igreja, nós deveríamos estar na frente de batalha? Que guerras nós temos decidido não guerrear? Porque no momento em que nós se movimentamos fora do propósito, que nós paramos então de ouvir o coração de Deus e começamos a ouvir o nosso coração, porque decidimos não guerrear as guerras que Deus está guerreando. Examine-se, pois, a si mesmo, então coma deste pão e beba deste cálice. Lembremos que o coração é enganoso. Ele enganou muitos homens citados na Bíblia. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 fala assim: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Enganou a Davi, homem segundo o coração de Deus. Enganou Sansão, homem mais sábio de todos os tempos, que se deixou envolver pela idolatria de mulheres pagãs. Enganou Ezequias, que pensou ser possível fazer alianças com inimigos de Deus. Enganou os fariseus, enganou os pastores de Israel nos dias em que Jesus, e se deixaram levar pela tradição. Enganou João, enganou Tiago, que chegaram a pedir lugares privilegiados no céu. Enganou Pedro, que pensou ser forte o suficiente para seguir Jesus em qualquer circunstância. E se o coração, o desejo do coração enganou estes homens, como está o meu e como está o seu coração? Porque o que faz diferença nos nossos dias não é o quanto nós conhecemos da Bíblia. O que faz diferença nesses dias é o quanto nós nos esforçamos para viver aquilo que nós já sabemos. Se nós formos perguntar, irmão, o que é pecado, a maioria das pessoas já sabe o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Agora, se nós perguntarmos se nós praticamos aquilo que nós entendemos, eu vou dizer para você, sem medo de errar, muitas das vezes nós não praticamos. Se os homens citados hoje forem enganados pelo seu coração, imagine como os nossos corações podem nos enganar nos dias de hoje. E eu quero te perguntar, qual é o motivo pelo qual você veio na igreja? E para você que está em casa, eu quero te perguntar, qual é o motivo pelo qual você não veio? Porque esse é o desejo do seu coração. Davi estava no curral,
cuidando das ovelhas, desprezado pela sua família, enquanto Samuel sondava a aparência dos seus irmãos, mas Deus sondava o coração. Nós devemos nos achegar a Deus com o rosto descoberto. E quando falo agora, é porque todos nós usamos máscaras hoje. Devemos nos achegar a Deus sem essas máscaras. E essas máscaras não são físicas, essas máscaras são espirituais. Eu queria que você refletisse, porque nós estamos há 3 meses lutando contra uma pandemia. E nesses 3 meses, como está aquilo que Deus entregou na mão de cada um? O que é que nós temos feito na obra de Deus? E se temos feito algo, se aquilo que nós fizemos é para satisfazer a nossa vontade, ou é para satisfazer a vontade de Deus? E se você não está fazendo nada, também reflita. Se o estar fazendo nada é para satisfazer a vontade de Deus ou a sua vontade. Porque é muito fácil se perder, irmãos. Nós nos acomodamos muito rápido. A palavra de Deus está repleta de informações e de fatos de o povo de Deus quando vem ganhando batalhas e de repente ele se acomoda, e quando se acomoda, ele se esfria. Pastor, o senhor está dizendo que nós temos que estar todo dia na igreja? Não, Deus não precisa que você está todo dia aqui. Você não precisa orar, você não precisa jejuar, porque para Deus te usar, Ele não precisa disso. Isso é para você não se perder. Você continuar buscando a presença dEle, você continuar orando, você continuar jejuando, você continuar congregando, é para você não se perder. Atos capítulo 13, verso 22. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Verso 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Se você não cuidar do seu coração nesses dias, irmãos, não adianta cuidar da obra de Deus. Se você não cuidar do seu coração nesses dias, não adianta ter resultados. Todos os resultados vão se perder no momento em que você perder o seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, fala assim: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. E se esta palavra hoje te deixa pensativo, se esta palavra hoje confronta o teu coração, não se coloque numa posição defensiva. Você não precisa se justificar, porque até na sua justificativa Deus conhece o seu coração, e Ele sabe que enganoso é o coração do homem. Sonde o seu coração, pois isso vai determinar o teu sucesso e o teu fracasso. Irmãos, é possível estarmos em um ambiente de glória com um coração pervertido. Atos capítulo número 8, verso número 9, fala assim: ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte da mágica, fazendo pasmar o povo da Samaria e dizendo ser ele uma grande personagem. Verso 13: e creu até o próprio Simão
e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que faziam. Verso 18: quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito, ofereceu-lhe dinheiro. Irmão, o poder não transforma o homem, não. O poder corrompe o homem. O que transforma o homem é ter intimidade com Deus, é estar ligado na videira que é Cristo. Jeremias 17:9 fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o poderá conhecer? Verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo os corações, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Verso número 11: como a perdiz que ajunta os pintainhos que não são do seu ninho, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se mostrará insensato. A natureza do coração, ela é enganosa e ela é traiçoeira. Paulo deixa isto muito claro em Romanos 7,18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Como efeito, o querer o bem está em mim, mas efetuá-lo não está. Paulo fala assim: olha, eu quero fazer o bem, o desejo de fazer o bem está em mim, mas a prática não está. Quero fazer o bem, mas tenho dificuldades em colocar em prática. Agora, perceber isso, perceber que queremos fazer o bem, mas temos dificuldade, não deve nos levar a um lugar de comodismo, porque muitas pessoas hoje sabem o que devem fazer, assim como Paulo, e fala assim: não, eu até quero, mas não consigo. A palavra que eu tenho para esse grupo de pessoas é: não se acomode. Não se acomode em não conseguir cumprir a vontade do Senhor, mas se esforce, dê um passo, aí dê outro, e aí dê o próximo, e aí dê o próximo, mas não fique parado, não se distancie da presença do Senhor. Tem muita gente que fala hoje: olha, mas eu não vou porque eu sou homem, é minha idade, não sou de ferro, ou não vou porque eu sou mulher, eu preciso curtir também, né? Eu preciso ter o meu tempo, eu preciso ter o meu espaço. Como é que eu vou lutar contra a minha vontade? Esse é um dos motivos de tantas pessoas desviadas hoje, e eu falo assim, desviadas dentro e fora da igreja. Dão mais valor à sua vontade do que a cumprir os propósitos do Senhor. E aí, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, ele está lá em frente à batalha, desalinhado com os princípios. Jeremias 17:10 fala assim: eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo os corações, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Espera lá, Deus está esquadrinhando os caminhos, esquadrinha a mente, prova o coração, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos de suas ações. Frutos aqui são consequências de obras.
E as nossas obras são consequência daquilo que nós temos no nosso coração. Logo, se o nosso coração é corrupto e perverso, os nossos frutos são frutos podres. Uma coisa é ter fruto podre, outra coisa, irmãos, é não ter nenhum fruto. São dois opostos. Em Marcos capítulo 11, verso número 12, fala assim: no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. Verso 13: e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa, e chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Esta aqui é uma passagem, irmãos, em que Jesus está com fome. Jesus está com fome, está caminhando e de repente ele avista uma figueira. Irmãos, queria que você percebesse, Jesus vai procurar figo, sendo que não era época de figo, não era época de dar fruto, e Jesus vai procurar uma árvore numa época que não era dela produzir. E eu te pergunto, tem algum problema de não dar figo na hora que não é para dar? De não produzir quando não é para produzir? E Jesus chega nessa árvore e amaldiçoa ela. Não tem problema em não dar fruto, irmão. Não tem problema não. O problema é aparentar uma coisa fora da sua época. Porque esta figueira, ela só dava fruto quando tinha folhas. E agora Jesus, quando olha para ela, ele vê as folhas, e quando ele vê as folhas, ele vai procurar os frutos. Porque vivemos numa época em que fala assim: olha, eu não quero fazer nada porque o meu fruto não seja podre. Amém, irmão? Então não apresente nada diante do Senhor também. Se nós estamos num vale, estamos no seco, não tem problema nenhum. Jesus entende as fases, Ele entende os processos. Agora, não queira apresentar algo que você não está gerando. Não tem problema em não dar fruto. O problema é aparentar uma coisa que você não é. A figueira ter folhas estava indicando que era época de fruto, mas ela não conseguia gerar aquilo que ela estava comunicando. E eu falo isso, irmãos, porque nos nossos dias tem muita gente querendo comunicar algo. A comunicação tem se expandido para tudo quanto é lado. E eu levanto uma bandeira vermelha: não comunique aquilo que você não está gerando. E se você apresentar isto ao Senhor, que as intenções do coração sejam colocadas à prova, começando pela nossa casa, por aquilo que nós estamos comunicando, por aquilo que nós estamos colocando à prova. Que o Senhor examine o desejo do nosso coração, porque é nítido quando uma pessoa comunica algo e nós percebemos que é fake news, que é montagem. A minha orientação é: examine-se a si mesmo e deixe os outros provarem o teu fruto. Não é você que prova o fruto, irmão. Deixa tocar em você, nem que quebre o teu galho.
nem que arranquem o galho. Isso é natural, irmãos. A árvore que dá fruto recebe pedrada. A árvore que dá fruto perde parte dos galhos, porque eles saem junto. Deixa tocar em você, se submeta ao processo. Não tem problema em não dar fruto, só não queira mostrar aquilo que você não está gerando. Hebreus 13:7 fala assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhe a fé. Examine quem são as pessoas que vocês estão escutando, quem são as pessoas que vocês estão ouvindo, porque nos dias de hoje, irmão, é natural sentar na mesa de 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas diferentes e se alimentar daquilo. Examine Hebreus 13:7. Hebreus 13:7 fala aqui: lembrai-vos dos vossos guias. Quem são os guias? Aqueles que estão te alimentando. Se te alimenta, examine. Os quais vos falaram a palavra de Deus. Atentem para o êxito da carreira deles. Conheça-os. Veja onde eles erraram, veja onde eles caíram. E imite onde eles venceram. Imitai-lhes a fé. Porque apresentar folhas sem ter frutos é comunicar algo que não está sendo gerado dentro de si. E Davi, por conhecer isso, clamou ao Senhor. No Salmo 139 fala assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, Pai, prova-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, Pai, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Pai. Que esta palavra do Salmo 139 possa estar clamando no nosso coração, que o entendimento desta palavra possa ser a nossa oração nesta noite. Senhor, me sonda, Pai. Senhor, sonda o meu coração, sonda os meus caminhos, prova-me, Senhor, prova os meus frutos, Pai. O Senhor conhece os meus pensamentos, e se há em mim algum caminho impuro, se há em mim algum caminho perverso, guia-me pelo caminho eterno. Não adianta nada dizer que é filho, se não se encaixa na vontade do Pai. Examine-se nesta noite, e que o Espírito Santo de Deus possa estar nos convencendo nesta noite. Peça para Deus para mostrar os teus caminhos, quais são as suas atitudes, o que nós devemos mudar. Provérbios capítulo 16, verso 2 também fala assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Pode parecer limpo, pode parecer correto, apresenta isso diante do Senhor e fala assim: Senhor, pesa para mim, porque no meu entendimento, Senhor, eu não consigo tomar essa decisão. Pesa para mim, Pai. Provérbio 16:3 continua falando assim: entrega ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Coloca o teu caminho na mão do Senhor e Ele te estabelecerá. E então, quando Davi ele percebe que está no caminho errado, nós podemos ler no Salmo 51, que ele fala assim no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito
espírito estável. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Sustém-me como espírito voluntário, Senhor. O homem segundo o coração de Deus, quando ele percebe que ele está indo para o caminho errado, ele levanta as mãos e fala assim: Senhor, cria em mim esse coração, Pai. Cria em mim um coração que seja puro. Renova, Senhor. Renova em mim um espírito estável. E não me lances para fora da tua presença. Davi não pede para manter o salário, irmão. Davi não pede para manter a saúde. Davi não pediu para manter a casa. Davi não pediu para manter o carro. O que Davi pediu, fala assim: Senhor, mantenha o meu coração na tua vontade, Pai. E não deixa, Senhor, que eu fique fora da tua presença. Não se afaste de mim, ó Deus. Porque o meu sustento, ele vem de ti, Pai. O meu sustento vem da tua presença, Senhor. E se eu estiver perdido, Pai, eu vou elevar os meus olhos para os montes, porque eu sei da onde vem o meu socorro. O meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. O meu socorro vem da tua presença, Senhor. Agora não me deixa confundido, Pai. Não me deixa, Senhor, olhar para aquele que está caindo, para aquele que está prosperando. Não me deixa cobiçar, Senhor. Mantenha o meu coração puro. Renova em mim, Senhor, a tua presença. Porque a tua presença é mais importante do que todas as conquistas deste mundo, papai. Eu quero te convidar a se colocar em pé agora. Eu quero te convidar a você entrar na presença do Senhor neste momento. Eu quero te convidar a você começar a se examinar e dizer: Senhor, cria em mim, Pai, este coração. Cria em mim, Pai, este coração puro. Renova em mim, Senhor, a vontade de permanecer na tua casa. Renova em mim, Senhor, a vontade, Senhor, de não ficar longe da tua presença. Renova em mim, Senhor. Renova no meu esposo. Renova na minha esposa. Renova nos meus filhos, Senhor. Não deixa que eles se percam, Pai. Não deixa que eles se esfriem, Senhor. Porque a tua presença no nosso lar, Senhor, é mais importante do que tudo, Deus. Põe em mim
Senhor, eu oro neste momento, Pai, por cada família representada aqui, Senhor, por cada lar, Senhor, que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, possa entrar, Senhor, no coração deste homem, no coração desta mulher, Pai. E a Tua paz volte a reinar, Senhor. O Teu Espírito, Senhor, seja introduzido, Senhor. E o coração quebrantado possa ser reestabelecido na presença do Teu Senhor, Pai. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito, Senhor, não se afaste de nós e que nós possamos estar ouvindo a Tua voz, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, e todos dizem: que a paz do Senhor seja com todos, irmãos.